Olá, confreiras e confrades, apaixonados, tudo bem com vocês? Hoje é um daqueles dias que vamos ter um episódio que a gente tem que parar para ouvir com atenção, com papel e caneta na mão, porque o conteúdo é transformador. O nosso convidado é simplesmente uma das maiores autoridades em liderança e desenvolvimento humano na América Latina. Presidente do Grupo Mastermind, uma das principais escolas de desenvolvimento de líderes do Brasil, membro do conselho da The Napoleon Hill Foundation, palestrante, mentor, autor de best-sellers como A Arte de Lidar com Pessoas, Vivendo e Aprendendo a Jogar, coautor de Os 12 Segredos de Jesus e vários prefácios de livros que estão aqui na minha mesa. Jamil Albuquerque é economista, pós-graduado e tem ajudado milhares de líderes a se tornarem protagonistas de suas próprias histórias. E hoje ele está aqui com a gente no podcast Ano Experiências para compartilhar conhecimento, visão e propósito. Mestre Jamil, que honra te receber. Seja muito bem-vindo a esse espaço que acredita que vinho, gastronomia, turismo e economia criativa podem transformar uma cidade, uma região e o Brasil. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo carinho, pela recepção, pelo convite, Fábio. Principalmente falar de um tema que é a Ano Experience, porque experiência vem de experimentar, o saber vem de saborear. Então a gente só consegue construir a sabedoria se a gente saborear e experimentar a vida. E o vinho, que é uma bebida sagrada, não por acaso. O transformar a água em vinho foi o primeiro milagre de Jesus Cristo. O primeiro milagre público de Jesus Cristo, que está registrado, que está lá na Bíblia Sagrada, como o primeiro transformar a água em vinho. Por quê? Por que ele não fez o primeiro milagre público dele, ressuscitar a filha de Jairo, ressuscitar Lázaro, do ponto de vista de impacto mercadológico, de marketing, talvez tivesse mais impacto. Mas ele escolheu transformar a água em vinho com este símbolo da transformação. Então, o vinho tem todo um contexto sagrado muito bonito e traz também a alegria de viver. De forma de estar aqui é um prazer enorme. Que é realmente um momento ímpar a gente poder reunir as pessoas e ter celebridades, queridos amigos como você junto à mesa. Jamil, vamos começar com o vinho, esse símbolo milenar que você comentou, que combina conhecimento, paciência, transformação e propósito. E assim como o vinho, a liderança também precisa de tempo, pressão e ambiente fértil para florescer. Um trecho da música, antes aqui da gente começar, a gente estava cantando algumas músicas, né? E eu me recordei aqui da música Ovelhinha, da cantora Isadora Pompeu. É uma linda metáfora que ela faz da árvore e do seu fruto. Ela diz assim: eu entendi que não se colhe fruto de árvore que não é machucada. E essa reflexão, ela sugere que o crescimento espiritual e pessoal, muitas vezes, envolve dor e desafios, mas que esses momentos são necessários para o desenvolvimento e a maturidade da pessoa, né? Nos seus treinamentos, você utiliza o vinho, assim como você estava falando agora, como metáforas para liderança, para transformação ou propósito? E o que você acha dessa analogia da música também? Não há possibilidade do ser humano crescer sem experimentar dores. É a chamada dor do crescimento. Se a gente lembrar da nossa infância, Fábio, lembra quando doía alguns ossos da perna, em especial aqui o fêmur, a gente sentia dor e não sabia o que era o osso crescendo. Algumas crianças sentem até bem forte essas dores. São as dores do crescimento. Não há possibilidade de a gente passar pela vida aquilo que também o nosso Machadão falou em Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde ele disse: ninguém passa pela vida sem se safar. Não há jeito de exercer a liderança sem ter desafios, sem ter dificuldades,
sem ter alguns momentos difíceis. Então, a liderança, ela requer uma depuração de experiências. Assim como o vinho, são, pelo que eu li, eu sou um apreciador, não tenho assim aquela dedicação, mas parece que são mais de 2.500 tipos de uvas. Só aí já teríamos 2.500 tipos de vinho. Mais os blends que existem, que são as misturas, nós passaríamos para mais, talvez, mais de 3.000 tipos de vinhos. O líder e a liderança é a mesma coisa. Cada situação requer um tipo de liderança. Existe uma liderança que tem que ser situacional, existe uma liderança que tem que ser autocrática, existe uma liderança que ela precisa ser democrática para trazer as pessoas para o nosso modo de pensar, de forma que há muita similaridade nessa experiência da vida, e não é por acaso que o vinho é uma bebida sagrada. Agora, o que para nós, muito tempo dedicando especial atenção à arte de liderar, estudando o DNA do líder, o código da liderança, a liderança ela emerge muito da situação. A situação promove pessoas que vão liderar. Agora, qual que é o DNA do líder? É a resistência emocional. É a capacidade que ele tem de resistir à pressão, às dificuldades, às dores, os machucados que a gente tem. Então, tem toda uma similaridade extraordinária com o vinho. Que De bacana você me forma falar sobre que isso. E antes da gente entrar nesse crescimento pessoal e profissional, me diz uma coisa. Como é a sua relação pessoal com o vinho? Existe uma memória marcante que te conecta com essa bebida? eu passei a ser um degustador de vinho praticamente quando nós nos conhecemos. Eu passei muito tempo da minha vida sem experimentar nada de álcool. Então, mais de 30 anos sem experimentar álcool. Aí, quando eu comecei a ir para o sul de Minas, junto com o Rogério Silva, e alguns momentos ali, aquela conversa do vinho, fui experimentando o vinho. E eu me lembro de uma aula que você nos deu sobre vinho lá no hotel, em Poços de Caldas, em que nós fomos experimentando vários tipos de vinho, você nos mostrando Sim. a degustação, a diferença. Então, eu passei a beber vinho de uns 7 ou 8 anos para cá. É recente. Agora, a memória emocional com a videira, com a uva e com a fabricação de vinho vem da infância, porque eu morava lá no oeste de Santa Catarina e tinha um agricultor que tinha grandes plantações. Na época, ele produzia um vinho chamado vinho de colônia, mas ele era muito próspero, porque ele produzia, segundo a época, aquele contexto local, um dos melhores vinhos da região. E o que fazia ele ser um dos melhores vinhos da região, eu me lembro que era o zelo, a limpeza, o cuidado, tudo isso era muito comentado entre as famílias daquela região agrícola. E a qualidade forte era a disciplina que aquele agricultor tinha. Que E se tornou um bacana. dos homens mais bem-sucedidos, assim, que da colônia, como se chamava há 50 anos atrás, mais de 50 anos atrás, porque eu tinha menos de 10 anos, eu sou um homem de 61 anos hoje. Então, a disciplina parece ser uma vertente que faz a liderança deixar um legado, deixar uma marca. E hoje, quando a gente vai olhar um enólogo, um sommelier, um enófilo, que é o fabricante, o experimentador e o apaixonado, a gente vê que são pessoas que têm isso como fio condutor. Quando experimentam o vinho, eles não pegam e engolem, eles cheiram, eles degustam, tem todo um processo junto. De forma que quando eu falo em vinho, não é algo que você bebe de qualquer maneira. Ele tem uma ritualística, ele tem uma liturgia, ele não tem a função de alterar a realidade. Ele tem a função de colocar o prumo de Amós
para que a gente tome, junto vem lembranças de prazeres, lembranças de profundidade, de filosofia, requer uma boa conversa, requer sempre alguma coisa que preste atenção na vida. Incrível essa sua comparação. E agora, eu tenho aqui algumas literaturas aqui escritas pelo nosso mentor Napoleão Hill, e um deles é base dos cursos Mastermind. E deixei aqui ao meu lado as 17 leis do triunfo, onde eu quero te fazer a próxima pergunta. Entre as leis do triunfo, qual delas você considera mais conectada com o universo do vinho e por quê? Eu tenho uma resposta para ela também, mas vou responder depois de você. São 17 leis que esse pensador, nessa longa pesquisa dele, porque a primeira parte da pesquisa durou 20 anos. A grande maioria, mais de 95% das pesquisas duram 5 anos. Por que elas duram 5 anos? Tem um porquê. Porque é o tempo de um mestrado, de um doutorado, a pessoa define o objetivo, passa 3 anos lá pesquisando em campo e 1 ano é para fazer os fechamentos de dados. Então, ele acaba sendo 5 anos para caber dentro daquele doutorado, daquele mestrado. E o Dr. Napoleão Hill foi um acordo que ele fez com o grande milionário do aço, o Sr. Andrew, de que deveria durar 20 anos para poder ter o teste do tempo, que é algo que os americanos levam assim em altíssima consideração. Para eles, tudo tem que ter o teste do tempo. Resiste ao teste do tempo, fica em pé no teste do tempo. Isso é algo que é muito forte para os americanos. Então, quando ele fez isso e que depois chegou ao consenso das 17 leis do êxito, tem talvez 5 que a gente possa chamar que são essenciais. As outras são as que fazem ficar melhor a liderança, o êxito e uma vida bem-sucedida. Mas a primeira delas, logicamente, é objetivo bem definido. Depois, é saber construir alianças em torno desse objetivo. Depois é saber financiar isso. Então, o dinheiro é algo que vai fazer parte desse processo. A crença em si mesmo, ou a autoconfiança, faz toda a diferença, e a arte de lidar com pessoas. Então, se a gente pegar assim, algo que tem a similaridade com o vinho, eu diria que é a capacidade de criar alianças. Essa Perfeito, meu me querido. E parece olha, isso trazer. para mim foi um ensinamento novo, porque sou do mundo do vinho e sou um discípulo mastermind, onde buscamos sempre a gente levar essa mensagem adiante. Mas eu preciso te contar uma história. Em uma sessão do curso Lince, eu me recordo que me fizeram essa pergunta. E eu respondi na hora assim, ó. Mas é claro que a lei número 14, tirar proveito do fracasso. E quem que me ensinou isso foi um xará de Napoleão Hill. Foi Napoleão Bonaparte. Porque ele disse assim: champanhe, merecido nas vitórias, necessário nas derrotas. Foi muito bacana aquele momento, a Fenomenal. gente deu Fenomenal. gargalhadas e foi incrível. Mestre, no mundo corporativo, o vinho muitas vezes acompanha grandes decisões, em reuniões, né, de jantares e tal. Como o ambiente influencia as escolhas e os relacionamentos entre os líderes? O Napoleão Hill diz o seguinte: me diga o que pensas e eu direi com quem tu andas. Porque a forma de pensar é que faz a forma da pessoa caminhar na vida. Aquilo que enxerga dentro da sua mente, assim ela é na sua vida. Porque a visão é que vai definir com quem você vai andar, com que roupa você vai sentar, qual é a conversa que você vai ter, como você vai fazer isso andar, de forma que o ambiente molda muito o ser humano. Não é determinante, ele é importante.
E o que é importante é aquilo que faz a vida virar comportamento. Então, o que é determinante? É aquilo que nós contamos para nós mesmos, as histórias que nós contamos para nós mesmos. Uma coisa acontece, como é que eu conto isso para mim mesmo é que vai definir quem eu sou, como é que eu vou caminhar na vida, como é que eu vou andar na vida. Agora, o meu entorno, porque as vozes que nós mais ouvimos são as vozes que nós mais falamos. As vozes que nós mais falamos é aquilo que nós mais fazemos, é aquilo que nós mais agimos, é aquilo que nós mais estamos juntos, traduzimos em comportamento. E o comportamento, ele é a tinta que escreve o nosso destino na Terra. Então, de forma que o ambiente é determinante. É importante, mas não é determinante. Determinante é a alquimia mental. Eu me recordo de uma frase também que a gente escutou. Aliás, um abraço para o Rogério Silva, que também tive inúmeras aulas com ele, também um mestre para mim, que Napoleão Hill falava sobre o poder da mente consciente na formação de hábitos positivos. E tem tudo a ver isso que você falou, porque ter o hábito positivo de apreciar um bom vinho, por exemplo, em reuniões informais, pode abrir portas para grandes negócios e relacionamentos duradouros. Agora, vamos trazer isso para a formação do líder. Produzir vinho, eu como sommelier adoro esse assunto. São várias etapas, desde a escolha de onde adquirir o terreno, por exemplo, você vai comprar a vinícola, a influência do terroir, solo, clima, passando pelo ciclo vegetativo, a colheita, o enólogo, né, a produção, o envelhecimento e o engarrafamento, até a sua comercialização. Com base nessa descrição da formação do vinho, existe alguma semelhança entre o processo de vinificação e o desenvolvimento de um líder, daquela pessoa que a gente precisa selecionar ela para ele ser um grande líder? Essa é uma pergunta tão filosófica, Fábio, que ela, na própria pergunta ela vem uma resposta. Porque o líder ele está muito ligado à situação em que você está convivendo. Então, você citou ali a questão da terra, a questão... Eu me lembro recentemente um amigo me explicando de um tipo de vinho que nasce na beira do mar, no Chile, e que os ventos do Oceano Pacífico e da brisa deixa, parece que um sabor na uva que acaba repercutindo no vinho, no aroma, no sabor do vinho. Sim. Então, veja, os ventos do mar acabam deixando um sabor na uva. Então, o ambiente deixa verdadeiramente uma marca na liderança. O jeito de agir, de liderar... Eu vou pegar líderes mundiais aqui. O jeito de liderar do Putin é possível na Rússia. Lá é possível. Não é possível aqui no Ocidente. O jeito de liderar da China, do Xi Jinping, que agora lá formou-se o governador ad aeternum, porque pode se reeleger infinitamente, serve lá, não serve aqui. Porque os ambientes são diferentes, as estruturas de pensamento são diferentes. Nós, nas empresas, precisamos ter modelos diferenciados e situações diferenciadas. Então, o líder ele leva tempo, a liderança não é um evento específico, a liderança é um processo, e é um processo da vida inteira. Precisa ter várias qualidades. O ato de liderar é um ato que requer várias habilidades para sustentar a liderança. Agora, não resta dúvida, Fábio, que precisa ter alguns ingredientes que são determinantes, assim como para fazer o vinho precisa da uva. Então, para fazer o líder, ele precisa saber o que ele quer na vida. Ele precisa ter a visão, ele precisa ter um propósito, ele precisa ter um objetivo. Segundo, ele precisa ter claramente a percepção que ele tem que ser competente para aquilo. E terceiro, que é determinante na arte de liderar, é ele conseguir resistir às intempéries da vida,
resistência emocional. No líder, o mais importante não é o currículo. No líder, o mais importante são os nervos, ou seja, A habilidade de a lidar com a capacidade pressão, de né? apanhar. É a capacidade de apanhar, né? E para a gente dar uma pincelada agora, porque a gente vai falar isso ao longo do nosso programa, dos cursos Mastermind, que é só acessar lá o site mastermind.com.br, considerando que vinhos leves harmonizam com pratos leves e vinhos encorpados pedem grandes pratos, na formação de líderes, se a gente for harmonizar os cursos disponíveis hoje da Mastermind com vinhos, qual curso combinaria com um tinto encorpado para aquela pessoa que está buscando um conteúdo mais intenso? E qual curso harmonizaria com branco leve e aromático, aquele curso mais de introdução? O Mastermind Lince, que é o Mastermind de liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz, ele é um treinamento abrangente que trabalha as 17 leis do êxito e como consolidar isso na nossa vida pessoal e profissional. Então, ele é aquele vinho que combina com todas as situações, né? Então, pode-se dizer que por ser o original, por ser aquele que o Dr. Napoleão Hill fundou, tal, ele caiba mais para pratos tanto quanto leves como também os mais pesados. Agora, os mais herdes, assim, o prato mais pesado, que é aquele vinho mais, né, que você sente mesmo, na boca, que você sente que é forte, esse pode se chamar do mastermind pleno, que é de negociação. Porque o estofo de negociar, ali é uma hora em que o líder é testado, porque ele tem que argumentar, ele tem que saber responder perguntas capciosas, ele tem que saber ser desafiado. Então, esse é um treinamento mais aprofundado para altas negociações. Agora, aqueles banquetes onde você tem vários tipos de comidas, esses são os vinhos que por analogia, a gente chamaria do Mastermind Enneagrama Vitruviano. Por que Mastermind Enneagrama Vitruviano? Porque ele trabalha as 9 personalidades. Então, saber como é que eu lido com cada situação. Se tiver peixe na mesa, se tiver carne, se tiver massa, como é que eu lido com isso? Qual é o tipo de vinho? Então, esses, por analogia, poderíamos dizer que é um vinho que cabe mais com os banquetes. E depois nós temos o Mastermind Vendas, que esse é resultado, 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 resultado. Então, é aquele vinho que se toma regularmente, que se toma em qualquer momento e que ele cabe em qualquer situação. Porque vender é dar resultados, não cabe desculpas no mundo da venda. Não se cabe ficar dizendo que o problema é o tarifaço, que o problema é a briga, que o problema é... Não, você tem que ir e apresentar resultado, porque por mais que tenha crise, sempre terão pessoas comprando, sempre terão pessoas vendendo, sempre terão pessoas comendo, sempre terão pessoas casando, sempre terão pessoas nascendo, sempre terão pessoas morrendo, sempre terão pessoas comprando roupas e sempre terão pessoas bebendo vinho. E é muito legal você fazer essa comparação com vinho, porque você me coloca dentro do trajeto que eu mais amo, profissionalmente falando, que é falar de vinhos, né? E eu quero trazer aqui também um livro que eu tive o privilégio também de ter a sua dedicatória. Esse livro, Quem Pensa Enriquece, no capítulo 3, na página 45, ele diz que o desejo é o ponto de partida de toda a realização, o primeiro passo rumo à riqueza. Jamil, sabendo que o vinho atrai um turista com um ticket médio maior e que podemos despertar uma transformação cultural e uma comunidade, para a gente encerrar esse bloco, o que o vinho pode despertar nas pessoas em termos de desejo e conexão própria com essa mentalidade do desejo ardente de fazer as coisas acontecerem?
Eu vi números recentes, Fábio, em que diz que a Itália, que é um país de 60 milhões de habitantes, isso é pouca coisa maior que São Paulo, São Paulo e Minas passa de 60 milhões, tem um número per capita de consumo de vinho de 7,2 litros por pessoa ano. Se pegar toda a população, tal, e consumo de vinho, 7,2 pessoas ano, fora o que eles exportam. Se pegar aqui no Brasil, que são 220 milhões de habitantes, nós temos aí per capita da 0,8, ou seja, é menos de um litro de vinho por pessoa. Então, o potencial de crescimento desse negócio no Brasil é astronômico. Esse é por um ponto de vista contábil. Agora vamos para o ponto de vista de regiões. Onde tem vinho produzido, a gente vê uma transformação econômica interessantíssima. É só pegar esse sul de Minas aí e ver o que isso tem feito na produção de vinho. Aí na região de Poços de Caldas, Andradas e companhia. Quando você pega algumas outras regiões do país, vamos lá para o sul, a região da Serra Gaúcha, a região da Serra Catarinense, aquilo está sendo transformado de forma brutal por causa da presença dessa cultura do vinho, atraindo pessoas que querem mais do que passar o tempo, querem degustar o tempo como se degusta o vinho. De forma que investir em vinho em todas as pontas em todas as situações da cadeia é algo muito interessante. Fantástica a sua comparação, porque realmente são muitas oportunidades que eu tenho certeza absoluta que as pessoas estão aqui aguardando para ter essa iniciativa. E se o vinho ensina algo, é que excelência não se improvisa. Ela exige tempo, dedicação, cuidado e intenção. Assim, também é a liderança, um processo interno que, quando bem cultivado, transforma não só quem lidera, mas todo o ambiente ao seu redor. E você está permitindo que a sua mente decante as impurezas e revele o que há de mais nobre em você? Talvez hoje seja o momento ideal de abrir uma nova safra de pensamentos e começar uma jornada de transformação pessoal. Conheça o Mastermind. E por falar em excelência, você precisa conhecer a nossa parceira Trebbiano, uma loja especializada de vinhos com atendimento personalizado e rótulos selecionados do mundo inteiro. O endereço é Avenida João Pinheiro, 784, aqui em Poços de Caldas. Trebbiano, a loja de vinhos que te inspira e o atendimento que te conquista. Não sai daí, no próximo bloco vamos falar de gastronomia, com um sabor que vai muito além do prato. Na Trebbiano, cada prateleira revela descobertas. De rótulos especiais de vinhos a uma seleção incrível de bebidas nacionais e importadas. Aqui você encontra queijos frescos, pães artesanais, carnes nobres, doces e delícias que transformam qualquer ocasião. E para quem valoriza saúde e qualidade, os produtos Lete e a linha natural da casa são puro cuidado e sabor. Trebbiano, tudo que você ama com carinho em Poços de Caldas. Meu querido Jamil, se o vinho é o tempo engarrafado, a gastronomia é a memória servida à mesa. Afinal, comer é um ato familiar, afetivo e transformador. Em cada região, a culinária é uma forma de liderar pela identidade. Vamos falar agora sobre a força da gastronomia como vetor de desenvolvimento econômico, social e emocional. Mestre, qual que é a sua relação com gastronomia? Existe um prato ou uma memória afetiva que te marca até hoje? A comida, você começou de uma forma tão bela essa tua pergunta, que é uma ode poética ao ato de cozinhar. Porque a comida é alquimia. As propriedades espirituais da comida são visíveis. Não é por acaso que a gente costuma dizer que a mesa é a farmácia de Deus, porque é ali que está todos os ingredientes. Por coincidência, hoje pela manhã, nós estamos falando aqui, eu estou aqui em São Paulo, nós estamos na mesa e falando sobre as comidas matinais. E eu me lembro que a minha mãe fazia muito o ovo frito com pão de casa, pão caseiro, e ela
esquentava na chapa do fogão a lenha, porque Hum, a região lá onde nós vivíamos tinha muito conceito do fogão a lenha. Então, você me faz essa pergunta hoje pela manhã conversamos, aquelas coincidências que lindíssimas legal. da vida. É, então, a memória emocional sempre está ligada a esse instinto materno, este cuidado, porque nós ficamos sabendo quem as pessoas são muito pelas suas comidas. O que elas comem define muito quem elas são. Concordo. Até os tipos de reações são definidos. Então, o ato da alimentação, da comida, é algo muito, mas muito profundo. E o líder é aquilo que ele come, o líder é aquilo que ele ouve, o líder é aquilo que ele fala, aquilo que ele escuta, que isso é o que molda a origem dos nossos pensamentos, é tudo que nós vemos, é tudo que nós cheiramos, é tudo que nós ouvimos, é tudo que nós tocamos e tudo que nós Falamos. degustamos. E os nossos cinco sentidos. É muito legal você falar. Eu também, eu vi que você nasceu em Monte Carlo, mora em Ribeirão Preto, mas já morou em Balneário Camboriú. Conta pra gente essa diferença cultural gastronômica ao se mudar de uma cidade para outra. Como é que é se adaptar a essas culturas diferentes da gastronomia, pensando em socialização, inclusive lidar com pessoas? E também dá para incluir, porque eu passei muito tempo em Manaus, eu inverti, teve uma época que eu Ah, inverti a base, eu ficava em Manaus e atendia o Brasil durante mais de um ano e meio. Assim como passei um ano em Portugal também fazendo isso, ficando lá e trabalhando no Brasil. E tudo isso, logicamente, que você passa pela alimentação, né? Embora a comida portuguesa tenha muita similaridade com a comida brasileira, porque nós sim. importamos a cozinha de lá, né? O gosto de lá, o tempero de lá. Agora, o Brasil é um continente. Cada estado equivale a um país, se a gente for colocar proporções estilo Europa. Então, de forma que cada região, você tem pratos da região de Santa Catarina, do próprio oeste de Santa Catarina para o litoral de Santa Catarina, que você não encontra. E uma série de alimentos produzidos em Santa Catarina que não é produzido no interior de São Paulo, onde eu vivo, e muito menos na capital você encontra isso, por uma questão de produtividade e consumo. São regiões que consomem aquele prato típico que é vendido ali, é produzido ali, você não consegue produzir em escala maior. Como eu estava, por exemplo, recentemente em Vitória do Espírito Santo, que é o maior produtor de cacau do Brasil e, por consequência, um dos melhores chocolates estão lá, a garota é de lá e tal. E eu fui numa fábrica de chocolate lá, nossa, que chocolate maravilhoso. Aquele chocolate entre 50, 60, 75. Aí eu disse, meu Deus, como é que isso aqui não é produzido, não é conhecido no Brasil? E aí o proprietário me disse, Jamil, não é possível produzir nesse nível artesanal e expandir para o Brasil inteiro. Nós temos 8 lojas aqui na Grande Vitória, e é só aqui. Eu abri uma lá em Belo Horizonte e tive que fechar exatamente porque eu não conseguia atender. Não era por falta de consumo, não era por falta de público, nada disso. Era porque eu não tinha condição de. Então eu tive que pagar o preço por continuar produzindo do meu jeito. Então, o Brasil é um continente. Bom, nós somos maiores em território que os 48 países da Europa. Sim. De forma que cada região, a alimentação vai moldando também o inconsciente coletivo e vai moldando também o comportamento. O gaúcho, ele olha o horizonte e ele não vê o final do pampa, que aquilo lá é tudo plano, então ele quer ir até o horizonte, por isso que o gaúcho é expansionista. Ele vai. Existem 11 milhões de gaúchos no Rio Grande do Sul e existem 15 milhões de gaúchos fora do Rio Grande do Sul. Sim. Ao contrário de Minas.
Minas, como tem a montanha, o mineiro ele é desconfiado, ele olha, não sabe o que está atrás da montanha, ele é discreto. O gaúcho ele mostra o que é. O mineiro ele gosta de ser mais discreto, se alimentar quieto, como se fala na gíria. Sim. O mineiro ele é dono de banco e vende queijo na feira, porque ele não mostra o que é. Então, o ambiente, a geografia, a alimentação molda muito o comportamento das pessoas. E eu sigo você nas redes sociais e no episódio 4 eu entrevistei o amigo em comum nosso, o Denis Rezende, que ele é proprietário do restaurante Café Jornal na cidade de São Paulo, que a cidade de São Paulo é a maior cidade da América Latina, né? Então, imagina a quantidade de oportunidades de negócio que existem ali. Você estava fazendo alguns Nosso eventos, pode comentar com a parceirão. gente? É, então. E você acredita, então, que a mesa também, além de toda essa história do storytelling que a gastronomia nos conta, o mineiro gosta de contar uma boa história, você acredita que a mesa é um lugar estratégico também para a construção de vínculos, alianças e decisões? Não é à toa, Fábio, que o maior líder da humanidade escolheu a mesa para formar o grande memorial eterno da sua aliança com o ser humano na Terra, que é a Santa Ceia. Ele pegou os dois prazeres que o homem, que o ser humano, digo, pode fazer em público, que é o comer e beber sem escandalizar excessivamente, e fez disso, da mesa, o memorial eterno da sua aliança, que é a Santa Ceia. Então, o comer e beber é alianças. A minha mãe costumava dizer: a mesa vai à praça. Aquilo que nós somos na mesa, nós somos na praça. Ela exigia comportamentos nossos. Sou de uma família de 11 irmãos. Então, imagina como é para uma mãe manter 11 filhos. É, claro que ia crescendo, iam partindo, construindo as suas histórias, mas tinha os momentos dos 11 filhos dentro de casa, manter se comportando, porque ela era muito rígida nesse sentido. A mesa é sagrada. Aquilo que nós somos na mesa, nós somos na praça. Aquilo que nós nos comportamos ali, nós vamos nos comportar na vida. Ou seja, nós fazemos uma aliança com a vida. E aí, na beira de uma mesa que se faz bons negócios, boas conversas. O doutor Napoleão Hill, ele é enfático em dizer isso: nunca perca a oportunidade de almoçar com o seu cliente, de manter relações e de fazer negócios. Me recordo quando, nesse livro aqui, Vivendo e Aprendendo a Jogar, em 2015, eu captei a sua assinatura aqui, a sua dedicatória. Estamos, E aqui, estamos na falando em página, 10 anos, hein? Uma 10 anos década já. atrás, 10 anos atrás, na página 59 do livro Vivendo e Aprendendo a Jogar, você fala das lições de campeões como Pelé, Bernardinho e Zico. E como os campeões são diferentes. Eles querem ser grandes, eles querem vencer. Para quem está assistindo a gente agora, como a gastronomia, com base nessas relações de oportunidades, inclusive, pode ser uma estratégia de aproximação entre culturas e negócios e fazer também dessa pessoa que está nos assistindo um novo campeão? Você citou o Café Jornal, por exemplo, que nós passamos dos nossos 30 almoços, nós estamos falando aí já de quase 4 anos. É, é, Nós fizemos mais de uma dezena deles, que é uma vez por mês, no Café Jornal, que é o almoço dos protagonistas masterminds do Brasil com o Fórum das Américas, que agora está afiliado à ONU. Porque nós entendemos que reunir pessoas em um network, um bom almoço, em volta de uma mesa, de uma boa conversa, isso faz com que as pessoas se sintam à vontade. E é na mesa que a gente observa muito as pessoas. Você observa como a pessoa come, você observa muito como a pessoa se comporta, porque tem uma máxima que diz assim: é, tal pessoa é gente boa. Aí você diz: olha,
A mim, ele me trata bem. É verdade. Porque pode ser que alguém te trate bem por interesse. Agora, a hora que chega o garçom, você vai notar o comportamento. Como é que ele trata o garçom, como é que ele A trata equipe. quem chega lá, a forma com que ele interage com as pessoas que estão servindo, não é serviçal, estão servindo. Tudo isso fala sobre a personalidade. É fácil de perceber esses detalhes, desde que se preste atenção. E a mesa permite isso, a mesa permite que a gente consiga prestar atenção. A parte disso, que quando se está comendo, você vai estar comendo, você, de alguma maneira está um pouco mais relaxado, está degustando mais. Você é você mesmo. E ao ser você, sendo você mesmo, você mostra muito do seu caráter, muito da sua personalidade, muito dos seus valores. Então, na mesa se descobre muitas coisas. Eu tive um bistrô aqui em Poços de Caldas, se chamava Na Trilha do Vinho. Tive o privilégio de te receber já algumas vezes lá. E, novamente, trazendo aqui as 17 leis do êxito de Napoleão Hill, eu me recordo quando eu fiz o curso Lince em 2015, para mim, a lei número 9 é a que mais representa o ato de cozinhar ou servir. Isso do que você falou. E a lei número 9 é o hábito de fazer mais do que o combinado. Eu sempre quero surpreender as expectativas em servir, fazer com que as pessoas realmente levem isso para a sua memória. Jamil, com base ainda na filosofia Mastermind e nos ensinamentos do nosso mentor Napoleão Hill, em sua opinião, qual é o principal desafio mental do empresário de gastronomia hoje em dia no cenário econômico atual? Tem duas coisas sobre o empreendimento, gastronomia, que precisa ser observado. A atual geração, o atual momento da história humana, se permitiu que as pessoas estejam fazendo a alimentação cada vez mais fora de casa. Então, do ponto de vista de negócios, é um baita de um ramo com muitas oportunidades. Quem gosta disso está aqui um baita ramo. Agora, para fazer isso, é fundamental gostar. Não tem jeito de fazer comida boa sem gostar de cozinha, sem gostar da gastronomia, sem gostar desse ramo. Alguns ramos você consegue fazer no piloto automático, nem todos, mas alguns é possível. Agora, é muito perto do impossível fazer comida sem gostar de cozinhar. Então, o principal desafio é ele ter esse desejo ardente que você citou, da pesquisa de Napoleão Hill, que é isso que arde dentro do ser humano, a ponto de sair fumaça de dentro dele, de paixão, por aquilo que ele quer. O desejo ardente é que faz você colocar o teu coração naquilo que está fazendo. Então, do ponto de vista de sentimento, ele tem que gostar. Agora, o maior desafio que tem o empreendedor, a empreendedora da área de gastronomia é saber lidar com os múltiplos stakeholders. O que quer dizer isso? Lidar com todos os envolvidos no negócio, porque ele depende violentamente, como qualquer negócio depende violentamente do fornecedor. Só que o empresário da gastronomia ele depende do fornecedor diário, ou de Sim. poucos dias, e de qualidade. E ele depende de um outro stakeholder muito importante, que é quem trabalha com ele, que são os seus colaboradores. E o terceiro stakeholder do negócio é o cliente, porque o cliente só vai voltar ali a partir do momento que ele criar uma relação de memória emocional, de memória afetiva. Quantas vezes a gente sai de um lugar para ir almoçar num restaurante lá no outro lugar? Dia desse me falaram, olha, vamos comer uma traíra sem espinho lá na rodovia que vai para Minas, que passa pela Fernão represa Dias. ali de Furna. Sim.
de Furnas. Quer Sim. dizer, de Ribeirão Preto lá deve dar uns 250 E a quilômetros. pessoa faz essa viagem, né? A pessoa diz, vamos lá comer. Olha o que, que é, não, o que, que leva lá? É o almoço, é a comida. Claro que todo ambiente lá é lindo, mas olha como é isso. Então, o principal desafio é ele lidar com esse universo envolvido da produção. Muito legal você falar, porque temos muitas pessoas que nos acompanham e ficam pensando agora como um empreendedor e sabe da diversidade e complexidade em gerir um restaurante, e a gente poder citar aqui alguns princípios da filosofia de Napoleão Hill para que ele possa continuar acreditando sobre o que deve estar ao lado dele, não apenas o hábito de cozinhar, mas também em gerir um restaurante em todo o Brasil, que tem cultura para todo lado. Agora, para a gente finalizar esse bloco, meu querido, se você fosse criar um prato que simbolizasse a filosofia da liderança mastermind, que ingredientes ele teria ali? Qual seria o nome e por quê? Que pergunta belíssima, meu irmão. Se eu fosse fazer um prato que simbolizasse a filosofia Napoleão Hill, olha, eu vou te dizer, o fundamental bem feito. Tem um cozinheiro, eu penso que ele é francês, veio morar no Brasil, Olivier Didier, me parece que ele tinha um programa de televisão que ele pegava um Fusca e andava pelo Brasil procurando quem fritasse bem um ovo, quem fritava bem um ovo. É um Fusca azul, você encontra isso aí nas redes sociais atualmente, se encontra. E aí ele dizia assim, quem frita um ovo bem feito faz qualquer prato bem feito. E essa analogia é belíssima. Então, qual é a filosofia de Napoleão Hill? É fazer o básico bem feito, fazer o fundamental bem feito. É isso que faz com que as coisas deem certo. É saber quais são os ingredientes adequados, o qual que vem para o primeiro, como vem, para poder dar certo. Então, fazer um feijão com arroz e ovo bem feito é a filosofia de Napoleão Hill. A Incrível! E tá síntese, aí, os meus logicamente. amigos. A gastronomia é uma linguagem universal. E Jamil está nos mostrando que, como toda linguagem, tem o poder de transformar realidades. Então, o ensinamento fica: empreendedores que entendem o valor de um prato bem servido vão além do lucro. Eles entregam memória, pertencimento, identidade. E você aí, tem servido a sua liderança com sabor, presença e propósito? Afinal, uma boa liderança, assim como um bom prato, se revela nos detalhes. E se a gente está falando de gastronomia com identidade, não tem como falar do restaurante Polenta. Com uma cozinha italiana autêntica, um ambiente super acolhedor e comandado pelos meus queridos amigos Flávio e Vinícius, o Polenta Vino e Cucina oferece experiências completas, com pratos deliciosos e uma carta de vinhos impecável. Fica na Rua Mato Grosso, 121, no centro, aqui em Poços de Caldas. Polenta Vino e Cucina, onde o sabor encontra o afeto. Já voltamos com o próximo bloco. O tema é turismo, hein? Vou dar um golinho aqui e já volto. Não sai daí, não. No Polenta Vino e Cucina, cada detalhe foi pensado para te levar direto à Itália. Do aroma de seus drinks à seleção de vinhos, tudo tem alma, sabor e história. Aqui, cada espaço te convida a viver momentos únicos, seja a dois ou entre amigos. Polenta Vino e Cucina, um pedaço da Itália em Poços de Caldas. Jamil, no Mastermind aprendemos que grandes líderes enxergam o invisível e transformam o ordinário em extraordinário. O turismo é uma dessas ferramentas. Ela não transporta só pessoas, transporta visões de mundo. Ela potencializa cidades e conecta histórias. Vamos falar um pouquinho sobre o turismo como experiência de liderança aplicada ao território. A importância de ter líderes que evidenciam essa cultura local. Como que você enxerga o papel do turismo na construção de cidades mais prósperas, humanas
e conectadas com os seus talentos locais? O turismo, Fábio, é uma das atividades econômicas mais distributivistas que existe, porque ela consegue, como atividade econômica, ajudar o engraxate que ganha dinheiro, o vendedor de picolé, o dono do hotel, o dono do restaurante, o dono da companhia de aérea, ganha o dono do pedágio. Ela tem uma capacidade de distribuir a riqueza encantadoramente. Não é por acaso que as regiões turísticas são tão prósperas, porque o dinheiro é distribuído na comunidade. O próprio engraxate lá, ele já vai se alimentar melhor, ele vai construir a sua casinha melhor, ele vai morar melhor, e o grande empreendedor vai fazer o que sempre fez, porque todo grande empreendedor tem sonhos grandes. De forma que o turismo, eu me lembro que eu estive na Espanha por volta de 2010, 2011, e naquele ano tinha passado mais de 40 milhões de turistas dentro da Espanha, ou seja, quase uma vez e meia, parece que passava uma vez e meia, a população fixa de turistas. Isso seria quase como dizer assim que viesse 200 milhões de turistas para o Brasil. E parece que nós estamos recebendo em torno de 6 milhões de turistas do estrangeiro no Brasil, porque de alguma maneira não sabemos vender isso para o Brasil. Diferente de cidades como Gramado, por exemplo, que entenderam isso de forma extraordinária, e a cidade de Gramado chegou a computar num ano, circulando lá dentro, eles medem muito isso, ir nos equipamentos, hotéis, em torno de 23 milhões num ano de atividades. Não quer dizer que passou 23 milhões de pessoas dentro ali, mas de atividade. Por exemplo, você vai lá no hotel, você vai no restaurante, você vai lá no Parque da Neve, você vai lá no Parque de... Eles conseguiram criar lá uma metodologia para medir 23 milhões de atividades dos turistas dentro de uma cidadezinha que tem pouco mais de 40 mil habitantes. Né? Cidadezinha aqui que eu estou falando no bom sentido, né? Não é de demérito, é de tamanho. Porque foi uma das cidades que soube profissionalizar o turismo. Quando você pega Balneário Camboriú, quando nós pegamos o Rio de Janeiro, então o turismo é algo extraordinário que o Brasil ainda não amadureceu suficientemente nessa área. Se nós entendermos isso, estimularmos isso, é um negócio extraordinário aí para os próximos 30 anos. Deixa eu pregar esse gancho, porque quero trazer isso também para a metodologia Mastermind. Eu que presenciei inúmeros cursos do Mastermind, não apenas como aluno, mas também como apoiador, como a metodologia Mastermind pode ser utilizada para capacitar lideranças ligadas ao turismo, sejam poder público, empresários ou pessoas influentes locais. Eu incluo essa pergunta também alguns treinamentos que eu fiz do tipo off-sites. O que são esses treinamentos? Daqueles em que os grupos eles fazem experiências coletivas nas salas para superar desafios, para criar novas estratégias e fortalecer o relacionamento de equipes. Como que os treinamentos Mastermind pode ajudar essas lideranças ligadas ao turismo? Fábio, o objetivo principal bem definido do Mastermind é desenvolver a liderança. E vejam, a China, no início da década de 70, tinha um crescimento menor do que o Brasil e um PIB menor do que o Brasil. Como é que hoje nós estamos com 2 trilhões de dólares de PIB anual e eles estão com 17 trilhões de dólares? O que aconteceu? Só a população? Mas naquela época eles já tinham 5 vezes mais do que nós. Nós tínhamos 90 milhões de habitantes e eles tinham mais de 500 milhões de habitantes. Então, o que aconteceu no meio do caminho?
é que eles definiram, baseado no confucionismo, nos 5 pilares de desenvolvimento da China, que era, primeiro, ser a língua mais falada do mundo, segundo, ensinar programação como se fosse a segunda língua do país deles. Eles entenderam que precisavam abrir a economia, que é o terceiro pilar deles, o quarto pilar, investir em infraestrutura, e o quinto pilar, o quê? Formar líderes. Então, formar líderes é estratégico para uma nação. O Mastermind tem este objetivo principal bem definido: formar líderes com resistência emocional, com capacidade resolutiva, com capacidade de planejamento estratégico, com capacidade de leitura de ambiente, com capacidade de suportar a pressão, de definir objetivos, para que, fortalecendo esta figura humana, que é o líder, que é a pessoa que altera o ambiente onde ela está, possamos contribuir para a expansão do turismo, para a expansão dos negócios, para a expansão do empreendedorismo e das empresas. Porque o que é um país, Fábio? Um país são suas empresas fortes. Não existe nenhum país forte se as empresas não forem fortes, se os negócios não forem fortes. Quem são os países que conseguiram erradicar a pobreza e fazer mais distribuição de riquezas para o seu povo? Quem foram os países que conseguiram fazer com que as pessoas tivessem mais acesso aos bens de consumo, a uma vida mais confortáveis? Foi aqueles países que investiram no empreendedorismo. E empreendedorismo só existe se tiver liderança. Incrível você colocar isso, porque isso também relaciona diretamente ao que falamos sempre também sobre a importância do turismo para a economia da cidade. O turismo, pessoal, não é sobre apenas atrair visitantes, é sobre elevar o valor daquilo que já é nosso. Quando líderes despertam para o potencial do território, o turismo se torna uma ponte entre o sonho e a realização. E você aí, tem feito da sua cidade uma vitrine ou apenas uma vitrine de promessas? Pensa nisso, porque liderar no turismo é revelar o invisível aos olhos. E isso não permite comportamento de amadores. Somente os visionários conseguem evidenciar isso. E para quem gosta de boa experiência e sabor, a Santa Pizza é a nossa pedida. Delivery rápido, ingredientes frescos, massas artesanais e o sabor que conquista Poços de Caldas. Santa Pizza, amor em fatias. Peça agora, voltamos já já, rapidinho. Na Santa Pizza, tudo começa com massa fresca, forno quente e capricho em cada detalhe. O sabor chega quentinho na sua casa e cada pedaço fala por si. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo app e descubra por que todo mundo ama a Santa Pizza. Jamil, meu irmão, que aula, que encontro. Você nos conduziu por um caminho de conhecimentos, propósito e transformação. Um verdadeiro trajeto mastermind. Nós falamos de vinho, gastronomia, turismo e o impacto disso na economia da cidade. Mas, acima de tudo, falamos sobre liderança, sobre fé em si mesmo e sobre o poder de transformar a própria realidade e o mundo ao redor. Agora esse espaço é todo seu, meu querido. Qual a mensagem final que você deixa para os nossos ouvintes e espectadores, aqueles que, assim como nós, sonham em projetar as suas cidades, as suas vidas e os seus negócios para um novo patamar de consciência, prosperidade e impacto? Fábio, foi um grande prazer essa conversa aqui que nós tivemos sobre tantas situações interessantes do crescimento humano, do crescimento empresarial, do crescimento pessoal, do crescimento das cidades e das regiões. E veja, você me pediu para deixar uma mensagem para que quem ouvir isso possa ter uma aplicabilidade. Na história humana, os egípcios, eles sonhavam ser imortais, e aí eles investiram muito na construção dos seus túmulos, que são as pirâmides, e deram uma grande contribuição para a ciência, uma grande contribuição para a civilização. Os gregos, eles queriam ser livres,
E por isso eles criaram uma democracia para poder terem a liberdade de opinar. Os romanos queriam ser gigantes, eles queriam ser fortes, mas eles descobriram que ninguém consegue ser grande e forte o tempo todo. Então, eles criaram o direito para poder dar a possibilidade do contraponto. O capitalismo, a era contemporânea, a geração de riqueza tem um sonho, que é o sonho de erradicar a pobreza através da produção. E este sonho tem os seus desafios, que é o consumo excessivo, que é, às vezes, a luta pela vida, que é todo esse desafio que tem essa engrenagem contemporânea do mercado. Mas esse livre mercado, ele é muito distributivista e ele premia as pessoas preparadas. Então, a minha dica, o meu conselho, para que você prepare-se, porque verdadeiramente o mercado premia os preparados. A liderança, ela sempre cobra um preço, mas ela sempre recompensa o ser humano pelo preço que ela cobra. Muito obrigado, meu querido. Jamil, você é um mestre, eu tenho você realmente como mentor para mim. Você me mostrou aqui, não só a mim, mas a todos que estão nos acompanhando, que liderar é fazer acontecer mesmo quando ninguém acredita. Cidades que apostam nos seus talentos locais, eles conseguem fazer essa conexão com o resultado e desenvolver líderes de alta performance, criando essas riquezas sustentáveis, eliminando essa pobreza não financeira, mas essa pobreza cultural, estimulando as pessoas a estarem cada vez mais prósperas. E você, está esperando o quê para liderar a transformação econômica da sua cidade? Chegou a hora de agir com coragem e visão de futuro. E eu, como Mastermind, recomendo. Procura aí agora, ó, Mastermind, procura a escola mais próxima de você, em todo o Brasil é atendido, e eu tenho certeza absoluta que isso vai fazer toda a diferença, não apenas na sua vida, mas na vida de todos os moradores da sua cidade. E a você que está aqui acompanhando a gente até agora, meu muito obrigado. Foi um episódio incrível que eu tenho certeza absoluta que vai deixar um legado daqui para frente. Se você sentiu que alguma chave virou aí dentro, não deixe essa energia passar. Anote, reflita, compartilha também com o pessoal que precisa ouvir isso. E se quiser conhecer ainda mais sobre a Eno Experiências, siga a gente, @confraria Eno Experiências no Instagram, Facebook, TikTok e no YouTube. Ouça também os nossos episódios no Spotify, podcast Eno Experiências. E se estiver em Poços de Caldas, venha viver uma de nossas experiências enogastronômicas ao vivo, nos wine tastings ou nos wine dinners. Jamil, muito obrigado, meu querido. Fica com Deus. Sabe por quê? No final das contas, viver é brindar com a alma. Eno abraços e até o próximo episódio, pessoal!